Olá, coronas! Olá, corões! Como é que estão? Enquanto o presidente, que até outro dia chamava tudo de uma grande fantasia, de uma grande histeria, finalmente se dá conta do problema e tenta pôr a máscara na cara, o pessoal da esquerda faz coisas muito mais importantes, como debater se home office é ou não é um privilégio. Mas afinal, que história é essa? Desde o nosso último vídeo, 3 pessoas morreram do coronavírus e provavelmente no momento em que você estiver assistindo, outras pessoas já terão falecido. A grande novidade é que o presidente da República, o ministro da Saúde e um monte de outros ministros fizeram uma coletiva para dizer que, olha só, parece que o coronavírus de fato existe. Mas nada disso importa, não é mesmo? Porque a esquerda está finalmente decifrando os reais problemas do capitalismo. E como Marx já morreu, só nos resta criar esse tipo de discussão no Facebook e no Instagram, não é mesmo? Eu vou tentar fazer toda uma volta e chegar na resposta mais adequada. Sim, é um privilégio. Now the world don't move to the beat of just one. A questão não é tão simples quanto parece, mas é um privilégio. Claro que é um privilégio. Pergunte às faxineiras que trabalham uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias se os patrões lembraram de pagá-las. Pergunte aos motoristas de aplicativo se todos eles vão receber. Pergunte ao pequeno comerciante, ao motoboy que vem entregar um ou outro produto ou um ou outro documento, se eles se sentem menos ou mais privilegiados do que você, que pode continuar recebendo dinheiro do seu trabalho mesmo estando em casa. Pequenos comerciantes que possuem uma pequena papelaria, um botequim, pequena loja de R$ 1,99, terão todos que fechar. E ao invés de a gente se perguntar o que vai fazer o pequeno proprietário desse pequeno comércio que não chega a ser um grande detentor dos meios de produção, como é que essa pessoa vai fazer para sobreviver? Ou ainda mais grave, como é que ele vai fazer para pagar a faxineira ou o segurança que fica na porta da loja se a loja não está abrindo e não está vendendo? Colocar a discussão em termos de você pode trabalhar em casa, então você é um privilegiado, me parece absurdo por 2 aspectos. Primeiro é que é óbvio, claro, quem pode trabalhar de casa e receber o salário mesmo trabalhando em casa numa situação de pandemia e caos como se encontra o país, é claro que é um privilegiado, sim. E a segunda, qual é o sentido de acusar a classe média baixa que consegue manter o seu sustento a partir de casa como se eles fossem os grandes privilegiados da nação, ao invés da gente apontar para os bancos e para as grandes empresas que nada fazem para conter a crise? O grande milionário, o grande dono de fábrica, o grande dono do banco, esses já faziam home office quando bem entendiam. Um outro aspecto a ser analisado é a falta de responsabilidade daqueles ou daquelas que vão trabalhar mesmo podendo ficar em casa. Ir trabalhar, se você pode ficar em casa, é sim uma sacanagem. O termo técnico é sacanes. Nós estamos falando de uma pandemia, nós estamos falando de uma epidemia no Brasil. Um Brasil que não ficará sabendo a quantidade correta de casos, porque os irresponsáveis, os ministros da saúde e dos governadores de São Paulo, do Rio e de tantos outros, estão proibindo a checagem e a testagem, ao contrário do que diz a Organização Mundial da Saúde. Ao contrário do que afirmou o ministro da Saúde, não adianta a gente olhar para um gato que passou 10 vezes e concluir, ele é um gato, como o exemplo estapafúrdio que o ministro deu para dizer, se há todos os sintomas, então é claro que é o coronavírus. Acontece que nós estamos no Brasil e o Brasil é conhecido por uma epidemia de dengue, por uma epidemia de H1N1 e por uma epidemia de uma série de vírus que causam sintomas parecidos com o da gripe, exatamente como o coronavírus. Então, sim, é necessário fazer a testagem, porque os leitos do SUS já têm uma taxa de ocupação alta e as pessoas que pegam dengue hemorrágica, as pessoas que pegam H1N1 e já têm problemas respiratórios, elas vão precisar dos leitos. E se elas forem tratadas antes, com os remédios corretos, pode ser que elas não precisem dos leitos, ao contrário do coronavírus. Não há remédio e que muito provavelmente forçará alguém com problema respiratório a ir ao leito do hospital, seja com respirador ou sem respirador. Para a saúde nunca foi tão bom. E aí, já se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube?
Já segue a gente lá no Instagram? E você que está aí preocupado se a esquerda deve debater ou não, se o home office é um grande privilégio, ora bolas e carambolas, pare um minuto, pense um pouquinho. Mais fácil, mais honesto que a gente se preocupe com os 40% da população que tem trabalho informal, que tem trabalho como PJ ou como MEI ou como nenhum dos dois e simplesmente recebe o fruto do seu trabalho diário. Ou se a gente quiser mesmo falar de privilégio, a gente pode lembrar que a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo e que essas pessoas estão desesperadas. E é por desespero e não por outro motivo que estão fazendo rebeliões e fugas em massa. Então, da próxima vez que você sentir uma vontade assim insuperável de apontar o dedo e colocar a culpa em alguém, coloque a culpa no lugar certo, nas pessoas certas e pelas razões corretas. Se pergunte o que é que nosso presidente da República estava fazendo numa manifestação ao invés de mandar as pessoas para casa. Por que é que ele disse que era uma grande fantasia, 2 dias depois ele disse que era uma grande histeria e 2 dias depois ele coloca uma série de ministros e ele mesmo de máscara para anunciar medidas emergenciais de uma guerra invisível.